Nesta edição, a reportagem da semana esteve presente ao evento onde os engenheiros debateram o problema das enchentes em São Paulo. E na entrevista, um bate-papo com a economista Ceci Juruá. E agora veja No Ponto. Eu gostaria de convidar a todos vocês, engenheiros, associados dos sindicatos, representados por nós, engenheiros brasileiros, engenheiros paulistas, que participem conosco no dia 11, no evento que faremos no sindicato. Esse evento seria um evento de premiação. Nós fazemos uma premiação anual, onde o nosso Conselho Tecnológico escolhe as pessoas de destaque, que destacaram nas suas áreas e que fizeram, de fato, um bem à sociedade, que trouxeram a discussão da engenharia, que mostraram, em cima do seu campo de trabalho, oportunidades outras, apresentaram caminhos para soluções de problemas. Então eu convido todos vocês, que nesse dia nós estaremos premiando, nós estaremos festejando o nosso Dia do Engenheiro e premiando aqueles profissionais que se destacaram ao longo de 2012. Profissionais esses que muito honram o nosso Sindicato de Engenheiros, onde nós, com toda a clareza e a transparência democrática, escolhemos, atribuímos a eles um prêmio que nós todos gostaríamos de que eles recebessem, pela honradez de nos representar e de mostrar à população cada vez mais o otimismo e a saída positiva para todos nós. Na entrevista desta edição, o Jornal do Engenheiro tem a honra de receber Ceci Juruá, que é economista e conselheira da CNTU. Ceci, é um prazer recebê-la aqui hoje. Eu também tenho o grande prazer de estar aqui com vocês hoje. Perfeito. Nesta edição, o assunto é a classe média. Aquela classe média clássica, né, que estudamos bastante antes dessa explosão da classe C, da classe média, que a Ceci vai dizer as diferenças dessas classes, mas poder falar da classe média clássica. Primeiro conceituar, né, Ceci, o que é esta classe média clássica? Olha, esta classe média que que caracterizou a sociedade brasileira até 1990, digamos, ele é fruto da indústria e da cidade. Quer dizer, eu acho que essa é a sua marca. E, portanto, ela é posterior a 1930. Até 1930, nós tínhamos no Brasil uma grande aglutinação em apenas dois polos, os muito ricos e os muito pobres, né? E havia uma classe média incipiente, vinculada ao comércio, às funções do setor público e certas áreas, especialidades ligadas a transportes e a finanças, mas era muito restrita. Com a industrialização, que realmente se consolida a partir de 1940, né? E com a escola pública, Fábio, porque a partir de 1930, o governo deu um grande impulso à educação do povo brasileiro. Ele criou o Ministério da Educação e da Saúde e multiplicou por 10 o número de escolas no Brasil. Então, as pessoas, ao mesmo tempo que elas viviam na cidade ou próximo da cidade, elas tinham acesso à escola pública de excelente qualidade. Os professores eram uma categoria que era privilegiada, eles eram considerados, eles tinham respeito da sociedade, tinham prestígio, né? Então, a partir da urbanização, da indústria e de um ensino público de excelente qualidade, né? Você começou a formar-se no Brasil uma classe média que significa, ela não é nem capitalista, ou seja, ela não é proprietária das fábricas, dos estabelecimentos agrícolas, né? Ela não é burguês, né? E, ao mesmo tempo, ela não é proletário, ela não é um trabalhador pobre, desqualificado. Ela estuda, as faculdades se multiplicam. Então, o que nós chamamos de classe média
naquele período que é final da primeira metade do século XX até 1990, são trabalhadores altamente qualificados. Ceci fez uma viagem até a década de 30 do século passado, onde esta classe média começou a nascer. Mais recentemente, em nossa história, nós tivemos um avanço, Ceci, importante na distribuição de renda, mais pessoas podendo ganhar um pouquinho mais. Isso até gerou um fenômeno muito recente, que é a chamada nova classe média. Gostaria que você, por gentileza, diferenciasse esta nova classe média para esta classe média clássica, que é o tema do nosso programa de hoje. Olha, você vê, Fábio, a classe média clássica, ela não se define pela renda. Claro que ela ganha melhor do que o trabalhador desqualificado, aquele que não tem instrução, não é? Mas ela não se identifica pelo nível de renda. Esta classe média, que agora é chamada classe média, a partir de estudos da Fundação Getúlio Vargas, PUC São Paulo, PUC Rio, ela tem como critério básico de identificação a renda. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram a mediana ou a média de rendimento da população brasileira e determinaram que, em volta daquela média ou mediana, você teria a classe média. Quer dizer, esta classe média é muito diferente da anterior, porque sua especificidade não é nem a cultura, nem a qualificação, nem uma forma específica de inserção profissional. Quer dizer, ela é identificada pela sua renda e pela sua capacidade de consumo. As empresas estão encantadas e só falam nisso, que nós teremos uma classe média de 100 milhões de habitantes daqui até 2015, 20, e que isso vai representar um dos maiores mercados do mundo em matéria de bens de consumo durável e não durável. Ceci, e agora nos deparamos com um desafio, que é universalizar o conhecimento, que é o diferencial da classe média clássica. Essa busca pelo conhecimento, investimento em educação. Como resolver esse problema? Tá difícil. Tá muito difícil porque nós não temos mais no Brasil aquela escola primária pública de excelente qualidade. Nós não temos mais aqueles professores bem qualificados, a serviço da educação, pessoas com prestígio social que eram respeitados, né? Hoje, eu tive amigas que participaram do setor público educacional no Rio de Janeiro. As pessoas estão fugindo da escola pública. Elas estão se sentindo ameaçadas, que o clima é terrível, violência, né? Então, parece que está muito difícil ser professora de escola pública. Ora, a escola pública é para onde vai a maioria da população, principalmente esta nova classe média, cujo rendimento é muito baixo, entre R$300 e R$1.800, depende do estado, né? E aí eles distinguem três segmentos. A classe média baixa, que ganha de 300 a 600 até um salário mínimo. Depois uma classe média média, de 600 até R$1.000, R$1.200. E depois uma classe média alta, que vai até R$2.000 ou R$3.000, depende do estado. Mas você vê que são rendimentos baixos, né? Se ela não tiver patrimônio. Quer dizer, uma família, como é que vive com R$3.000 se não tiver imóvel próprio para morar? Então, essa classe média, ela não é folgada em matéria de renda mensal. E ela não pode pagar escola particular, tampouco saúde particular, né? Então ela vai para o serviço público.
o serviço público decaiu muito e a escola particular de preço baixo, acessível a esta classe média, também não é boa. Talvez seja pior do que a escola pública. Então, eu acho que nós temos um tempo aí ainda, não é? De espera, até que nós possamos universalizar para o conjunto da população brasileira certos padrões mínimos de conhecimento, de cultura, né? Isso leva um tempo. Perfeito. O desafio da educação é também um desafio da CNTU. No próximo bloco falamos também sobre isso. E no próximo bloco, a Ceci Juruá vai nos responder quais são os desafios da classe média, o que impede dela prosperar. Carga tributária é um desses? No próximo bloco, você vai ver a resposta. Ainda nesta edição, os engenheiros debatem os problemas das enchentes em São Paulo. O Jornal do Engenheiro publicou. Estamos de volta e na entrevista do Jornal do Engenheiro recebemos Ceci Juruá. Ela é economista e conselheira da CNTU, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Universitários de Profissões Regulamentadas. Ceci, falar um pouquinho, complementando um pouquinho do bloco anterior, quais são os principais desafios da classe média clássica? Carga tributária está incluso neles? Claro, Fábio. Aquela classe média que foi tão importante durante 5 décadas, inclusive como mercado para os novos bens industriais que nós passamos a produzir internamente. Ela foi muito útil ao desenvolvimento brasileiro. Ela hoje está com muitas dificuldades. Por quê? Em primeiro lugar, os salários, eles não são mais tão bons como foram em outras fases. Quer dizer, eu conheci pessoas que na década de 1960 e 70, recém-formadas, podiam alugar apartamento em bons bairros, no Rio de Janeiro, comprar carro, passear, com o salário inicial. Hoje, muito pouca gente pode fazer isso. Então, o salário, do ponto de vista poder aquisitivo, eu tenho a impressão de que ele foi muito reduzido. Segundo lugar, pelos estudos que eu tenho feito, e sobre distribuição de renda, meu último trabalho é de 2 anos atrás, dizem que a classe média é a mais sacrificada do ponto de vista, não tanto carga tributária, mas eu chamo de carga fiscal. As pessoas têm ilusão de que a regressividade ou progressividade depende só de quanto se paga de imposto relativamente à renda. Eu digo que não. Os autores clássicos que mais estudaram esse tema, Gunnar Myrdal, por exemplo, é um deles, eles dizem que você precisa analisar ao mesmo tempo o que se paga e o que se recebe de volta. Por exemplo, França, Dinamarca, Suécia, são países onde a carga tributária é muito alta, 40%,
50% do salário e da renda das pessoas. Mas isso é devolvido, né, em serviços. É o transporte barato e de boa qualidade, saúde integral, incluindo remédios, né, educação até a universidade, inclusive com bolsa de estudos, parques, bibliotecas, museus, enfim. O governo recolhe uma parcela grande da renda, mas ele também oferece à comunidade serviços de boa qualidade e grátis ou muito baratos, né? Bom, no Brasil, o que aconteceu nesses últimos, digamos, 15 anos, né? Os ricos continuam muito ricos, pagando pouco imposto e ganhando seus rendimentos dos títulos da dívida pública, né? Então, a situação deles está absolutamente inalterada, eu penso. Os pobres melhoraram muito. E graças a Deus, isso é bom. Nós queríamos isso. O Brasil, eu digo que a alma do brasileiro é uma alma cristã, solidária, né? Então, todos estão muito contentes com a melhoria dos pobres. Aqueles 10, 20% mais pobres e essa nova classe média. A análise que eu fiz diz o seguinte: quem não paga imposto de renda, portanto, quem ganha até 2 salários mínimos e meio, está muito beneficiado. Porque ele paga entre 15% e 20% da sua renda como imposto. Se ele tiver 3 filhos e usar a escola pública, e usar o hospital público, e tiver o Vale Transporte, o Vale Refeição e outros benefícios, ele recebe de volta mais do que ele paga. Qualquer um pode fazer essa conta. Eu já fiz essa conta com a minha empregada, com os empregados do condomínio, né? E percebe-se que para eles há uma vantagem. A partir do momento em que se começa a pagar imposto de renda, ou seja, a partir de 3 salários, eu acho hoje, mais ou menos, a primeira faixa de imposto de renda dá por 1.800, né? Por aí, porque isso varia também. E a primeira faixa ainda se paga um imposto de renda muito baixa hoje. No tempo do Fernando Henrique não era assim. O arroxo foi muito grande no tempo do Fernando Henrique, porque só havia 2 faixas de imposto de renda, 15% e 25%. Depois, quando houve a crise cambial de 1998-99, essa última faixa teve um acréscimo de 10%, então nós ficamos com 2 faixas de imposto de renda, 15% e 27,5%. Em 2004, no governo que antecedeu a este, em vez de apenas 2 faixas, foram elaboradas 5 faixas. Então houve um alívio para a classe média de renda mais baixa, quem ganha 3, 4 mil reais, entende? Bom, mas no conjunto da classe média, e aí eu coloco aqueles que ficam entre 3 e 5 salários mínimos até 20 salários mínimos, houve um arroxo fiscal fantástico. Porque a alíquota do imposto de renda é muito alta. As deduções são injustas, elas não correspondem à tua despesa. Por exemplo, você pode deduzir os gastos com educação da base de cálculo. Mas aquilo que você pode deduzir não corresponde ao montante que as famílias gastam com seus filhos. A escola é muito mais cara do que o montante permitido de deduzir no imposto de renda. Ou seja, é sempre bitributada. Além de muitas outras taxas que estão surgindo, né, fora do orçamento. Por exemplo, no Rio está se cobrando uma taxa de luz, que vem com a conta de luz, para iluminação pública. Uma taxa que antes fazia parte dos impostos que nós pagávamos. Agora essa taxa foi retirada e você tem que pagar a parte. Existe uma taxa de lixo. Enfim,
várias modalidades de aumento, né, da tributação na classe média. Ceci, até por conta da classe média clássica ser bastante esclarecida, né, ter mais tempos de estudo, ter então, maior liberdade do livre pensar, né, ter o livre pensar, como é que ela se organiza hoje para mudar esse quadro? Né? Quais as perspectivas de mudança? Ou seja, não pagar tanto essa conta pesada. Difícil, muito difícil. Porque nós sempre nos mobilizávamos através dos nossos sindicatos, né? Nossos conselhos regionais, economistas, engenheiros, advogados, administradores. E esses órgãos andaram durante um certo tempo sujeitos a uma certa apatia relativamente aos destinos políticos, né, do país. A vida ficou difícil, todo mundo corre muito, a cidade grande perde-se muito tempo em transporte. Hoje eu noto que existe uma retomada, né, desse interesse pelos problemas brasileiros, e eu diria que a CNTU, não é? Ela tem um papel essencial nessa mobilização. Ela tem feito reuniões em todas as partes do Brasil, ela está colocando em contato profissionais da classe média, de diferentes áreas de conhecimento, então isso permite também uma circulação de ideias, uma circulação de novos conhecimentos, não é? Além de suas cartas, seus eventos e o conjunto de reivindicações que ela tem encaminhado ao governo em defesa dessa classe média que se formou graças a um esforço próprio, a muita educação, muito trabalho, muita perseverança e muita confiança no Brasil. Perfeito. Lembrando também que a CNTU leva para todo o país a campanha Brasil Inteligente, que tem na educação a aposta para fazer com que o conhecimento, a liberdade, a democracia sejam valores universalizados. Ceci, eu quero muito agradecer a sua presença aqui no Jornal do Engenheiro, nos honrou muito com essa entrevista e deixo a câmera aberta para suas considerações finais. Fábio, eu também agradeço essa oportunidade, eu tenho um grande respeito pelos engenheiros, porque como economista eu sei avaliar a importância do progresso técnico, da inovação, né, para a expansão da economia brasileira, para a melhora de toda a população, do mais pobre até o mais rico. E os engenheiros, eles foram os pilares. Não existe inovação, progresso técnico, novas tecnologias sem a participação do engenheiro. Outro dia o ministro Bresser Pereira confessou que os engenheiros foram esquecidos quando se fez a reforma do Estado nos anos 90. Não pensamos nos engenheiros, ele disse, desculpem. Eu disse, olha, desculpado certamente, mas o Brasil precisa dos engenheiros. Eu espero que os engenheiros realmente assumam, né, a liderança dessa remobilização da sociedade brasileira e possam contribuir muito para o progresso da nossa pátria. Muito obrigado, Ceci. E o Jornal do Engenheiro continua. Fique conosco. Os associados ao CESP têm direito a vários serviços de seguros com preços diferenciados. Proteja seu automóvel, casa, empresa e até viagens. Acesse www.cesp.org.br e saiba mais. Em novembro, os engenheiros de São Paulo promoveram um evento para discutir como evitar enchentes e proteger a população paulistana. O seminário que o Sindicato dos Engenheiros propôs é um esforço enorme de colocar à disposição da sociedade e da nova administração eleita em São Paulo o saber técnico, o acumulado de experiências e de qualificação profissional no enfrentamento de um problema que atinge e amargura a população, que são as enchentes
previsíveis e que, no entanto, têm que ser enfrentadas para minorar, para proteger a população. O encontro democrático aberto ao público e que aconteceu no auditório do CESP. E a ideia é discutirmos algumas medidas de curto prazo, imediatas, que possam ajudar quem está saindo e quem está entrando na administração, somarem esforços para que a cidade sofra o menos possível, pelo menos a população, especialmente as áreas mais atingidas, possam ter uma redução nos impactos na sua vida, na sua casa, no seu deslocamento, no seu trabalho. Enquanto vice-prefeita, eu já tenho uma preocupação, porque a partir de janeiro nós já temos aí o período de chuvas, que é mais intenso, então eu tenho que ter um plano de risco e isso é um levantamento que nós temos que estar fazendo e também estar disponibilizando esse serviço para toda a comunidade. Engenheiros e especialistas no tema compareceram à atividade, que traçou um diagnóstico da situação da cidade de São Paulo. Nós temos na capital um número bem conhecido de pontos críticos, onde todos os anos há enchentes e, na minha concepção, a prefeitura é muito pouco preparada para manejá-los e a população acaba sofrendo indevidamente e desnecessariamente. A prefeitura, apesar de não ter feito ainda obras estruturais nesses pontos, ela é perfeitamente capaz de, através de sistemas de alertas ou de equipes preparadas, de SWATs, de findar rapidamente os problemas causados pelas enchentes. As enchentes são um desafio histórico da cidade de São Paulo, que é marcada por elevada impermeabilização do solo, pela existência de núcleos habitacionais precários e pela falta de manutenção adequada na rede de drenagem. Todos os anos, a cidade é assolada por enchentes, problemas com alagamentos, e esses problemas têm soluções técnicas e basicamente nós vamos abordar essa parte. Com o debate, os engenheiros deram mais uma contribuição para o planejamento, tão importante nos dias de hoje, principalmente nas grandes cidades. Hoje nós estamos pensando na questão do lixo, nós estamos pensando na questão da limpeza dos córregos, nós estamos pensando de que forma armazenar essa água, nós estamos pensando de que maneira nós podemos contribuir, e aí também fazendo com que a população contribua, participe dessa discussão. Além do poder público, além das entidades, a população como um todo. Para saber mais sobre este e outros temas referentes ao planejamento dos grandes centros urbanos, acesse o nosso portal na internet.